sou professora do curso Os Clássicos na PUC-Rio. E esse é mais um vídeo da série Por que Ler os Clássicos, oferecido pela Cátedra Unesco de Leitura da PUC. Nessa série, que agora, com o retorno das minhas aulas, passa a ser de 15 em 15 dias, eu vou sempre comentar um grande clássico da literatura com você. E hoje eu vou falar de um livro que atravessa toda a tradição literária e é impactante para os mais diversos campos do saber. Além da literatura, ele é emblemático para a filosofia, para a psicologia, para a história da arte, enfim, para o ser humano. Eu estou falando de Édipo Rei de Sófocles, que faz parte da trilogia tebana. Vou começar com uma questão. O mito de Édipo começa com Sófocles? Não. Na realidade, a história de Édipo faz parte dos chamados mitos pré-homéricos, ou seja, que já existiam antes das epopeias homéricas Ilíada e Odisseia. A síntese desse mito já aparece inclusive no canto 11 da Odisseia. Ou seja, quando o herói Odisseu desce ao Hades, ao mundo dos mortos, ele vê Epicasta, mãe de Édipo, a qual, segundo Homero, um monstruoso crime cometeu ao se casar com o próprio filho sem sabê-lo. O nome Jocasta, este sim aparece a partir de Sófocles. Por isso, é muito comum dentro da mitologia encontrarmos os dois nomes para se referir à mãe de Édipo, Epicasta e Jocasta. Aproveito para relembrar que a maioria dos mitos possuem várias versões e com Édipo não seria diferente. Agora, foi através de Sófocles que o mito atravessou séculos e chegou até nós ainda de forma tão intensa, tão forte. Mas antes de falar propriamente do Sófocles, do teatro grego, da peça, e das suas releituras ao longo do tempo, eu vou fazer diferente. Eu vou começar falando sobre alguns elementos míticos e alguns mitos que antecedem a trágica história de Édipo. Comecemos, pois, por Tântalo. Plutô, que era uma princesa da Lídia, teve um caso com um romance com Zeus, e deste romance nasceu Tântalo. Como filho de Zeus, ele tinha excelentes relações com os deuses e frequentemente eles o convidavam para beber e comer nas suas festas, no Olimpo. Entretanto, Tântalo vivia aprontando com os deuses. Numa das suas travessuras, ele revelou aos homens alguns dos segredos divinos. Em outra oportunidade, roubou mesmo o néctar dos deuses para oferecê-lo aos seus amigos mortais. Ele queria fazer bonito, impressionar. Até que ele comete o terceiro erro, que é a sua falha trágica, que vai lhe valer a condenação eterna. Eu explico. Tântalo, desejando saber se os deuses olímpicos eram mesmo oniscientes, ou seja, se eles sabiam tudo, ele sacrificou o próprio filho e o ofereceu como iguaria aos deuses. Um pai matar um filho? Fica a questão aqui para vocês. Os deuses ficaram simplesmente indignados com a atitude do filho de Zeus. Tântalo foi lançado ao Tártaro, que é a parte mais profunda do mundo dos mortos, e foi condenado para sempre ao suplício da sede e da fome. Ele ficava mergulhado com água até o pescoço, uma água fresca, límpida, só que ele não podia beber. Quando ele se abaixava para tomar a água, o líquido escoava por entre os seus dedos. Árvores repletas de frutos saborosíssimos estavam sobre a sua cabeça, mas quando ele, faminto, estendia as mãos para apanhar os frutos, os galhos bruscamente se erguiam, se afastavam. O tema mítico de Tântalo, para muitos pesquisadores, simboliza a elevação, já que ele tinha acesso ao divino, e também a queda. Ele é lançado, como eu disse, no lugar mais profundo do mundo dos mortos. O seu suplício corre em paralelo com a sua mártir, que é, como os gregos chamavam, o erro trágico. Ou seja, o objeto do seu desejo, a água, os frutos, a liberdade, tudo está diante dos seus olhos,
mas infinitamente distante da sua posse. Muitos interpretam esse mito, né, como um símbolo do desejo insaciável que, de certa forma, está presente na natureza humana. Quanto mais o homem avança em direção ao objeto que ele deseja, mais ele cria novos objetos de desejo e o sentimento de satisfação se esquiva. E assim a busca recomeça. Bom, mas eu falei do Tântalo para falar do seu filho, do Pélopes. O Pélopes ele é trazido de volta à vida, mais belo do que nunca, e ele vai, né, retornar ao mundo dos mortais, onde ele se apaixona por Hipodâmia. Ele a pede em casamento ao pai, que era rei de Olímpia, e depois de vencer uma série de desafios para ficar com a Hipodâmia, ele acaba se casando com ela. Durante o reinado de Pélopes, né, ele vai conseguir dominar toda a península sul da Grécia, que passa a se chamar Peloponeso. Com Hipodâmia, ele vai ter 2 filhos, Atreu e Tiestes. Mas eis que Pélopes logo se apaixona por uma outra mulher, por uma ninfa, chamada Xíoque. E com ela ele terá o seu filho predileto, Crísipo. E é a partir de Crísipo que vemos traçado na mitologia o destino dos Labidácidas, ou seja, da casa dinástica que reinou sobre Tebas e a qual Édipo pertence. Por quê? Édipo era filho de Laio, que era descendente de Cadmo, o fundador de Tebas. Quando Laio ainda era jovem, Anfião e Zeto se apoderaram do trono de Tebas e ele teve que fugir. Depois ele volta e retoma o trono, mas por um pequeno período de tempo, né, ele acaba exilado na corte do rei Pélopes. Só que, uma vez lá, ele vai se esquecer de algo muito importante, os laços sagrados da hospitalidade, que era importantíssimo para os gregos. E ele se apaixona enlouquecidamente por Crísipo, o filho de Pélopes, e ele vai acabar inventando várias artimanhas para acabar raptando o jovem. O que inaugura, no sentido mítico, a pederastia, os amores homossexuais na tradição grega. Laio teria agido justamente contra o que o grande historiador Heródoto vai chamar depois de o justo e o legítimo. Ao raptar o seu amor, o futuro rei dos tebanos acabou ofendendo os deuses, porque ele tenta realizar um amor interdito. Consta que Pélopes recuperou seu filho, no entanto, o Crísipo volta para o lar sentindo-se profundamente envergonhado. E como Hipodâmia, né, que era madrasta, detestava Crísipo, primeiro porque filho da sua rival e segundo porque ela temia, né, que um dia ele se tornasse rei no lugar de um dos seus filhos. Então ela tenta convencer Atreu e Tiestes a matarem o irmão. Atreu e Tiestes então induzem Crísipo ao suicídio, atirando-se em um poço. Eles vão fugir depois para Micena, né, cujo trono vão disputar acirradamente. É interessante a gente saber que o Atreu vai ser o pai de Alameno, cuja história dá origem ao mito de Electra. Bom, quanto a Laio, né, Pélopes, depois da morte do Crísipo, vai execrá-lo solenemente e também vai lançar sobre ele uma poderosíssima maldição. Hera, que era a deusa do casamento e, portanto, condenava amores ilegítimos, teria ouvido Pélopes. Configura-se assim a sina dos Labidácidas. É interessante porque a gente tem ecos, né, dessa história em outras peças. Por exemplo, no Sete contra Tebas, do Ésquilo, a gente já sabe que ao consultar o oráculo, o Laio teria ouvido: não tenha filhos, se quiser salvar a cidade de Tebas. Na peça As Fenícias, do Eurípides, a gente tem uma previsão semelhante. Mas no Édipo Rei do Sófocles, né, que a previsão do oráculo vai além. Através de Apolo, Laio teria ficado sabendo que não deveria ter filhos com sua esposa Jocasta, com quem ele se casa depois de voltar para Tebas, porque se tivesse um filho, ele seria morto pelo mesmo. Ele sabia, portanto, que em virtude da maldição, sua descendência sofreria consequências trágicas. E o desenrolar, né, específico dessa história nós encontramos mesmo no Édipo Rei. Fica bem claro aqui, tá? O Sófocles não narra nenhum desses
mitos antecedentes, né? Eles fazem parte, claro, de uma tradição mitológica anterior. Mas antes da história de Sófocles, que eu sintetizei, que eu vou comentar aqui, que tal sabermos um pouquinho mais sobre o teatro na Grécia Antiga? Bom, é importante saber que o teatro grego que nós conhecemos, ele tem um período e um local muito específicos de produção. Ele se desenvolve justamente quando ocorre a transição da tirania para a democracia, portanto no século V a.C., né, e o local dessa produção é Atenas. O teatro é assim, né, um emblema da democracia grega, que estava surgindo, né, naquele momento, e também do chamado século de ouro ou século de Péricles. Péricles foi um cérebro influente estadista que vai solidificar o sistema democrático ateniense, que já vinha desde Clístenes, mas ele acaba solidificando, e ele vai se tornar, né, uma das maiores, se não a maior personalidade política do século V a.C. na Grécia. Ele também será um grande patrono das artes. Né? Só para vocês terem uma ideia, a maior parte das obras que nós encontramos hoje na Acrópole de Atenas são produto desse momento histórico. Aliás, a Acrópole é lindíssima, né? E ela é um símbolo desse momento de poder de Atenas. E ali que nós encontramos o Parteno, o Erecteion, o Pórtico das Cariátides, né? Todas obras belíssimas, né? E que remetem a este momento. E é com Péricles também que o teatro passa a ser patrocinado pelo Estado e se torna uma parte importantíssima das obrigações cívicas. Para vocês terem uma ideia, da mesma forma que o cidadão ateniense era convocado para servir o exército, podia também ser convocado para fazer parte do coro do teatro. Houve, portanto, né, nesse momento, uma enorme produção de obras teatrais. Infelizmente, muito pouco chegou até nós. Só temos peças integrais de 4 autores, do Ésquilo, do Sófocles, do Eurípides, na tragédia, e do Aristófanes, na comédia. Mas nós sabemos da existência de um grande número de peças que se perderam, também de outros autores. Né? Como nós sabemos? Porque essas peças são mencionadas em obras como, por exemplo, os textos de Platão e Aristóteles. As peças, né, elas eram apresentadas em festivais em que os autores concorriam ao prêmio, os mais importantes, né, Dionísias em honra a Dioniso. Eles apresentavam normalmente, né, nesses festivais 3 tragédias, no caso da tragédia, 3 tragédias e um drama satírico. A tragédia foi o gênero mais louvado, mais antigo, provavelmente surgiu em meados do século VI a.C. e suas principais fontes temáticas eram a religião, os mitos e as sagas dos heróis. Já a comédia, né, por sua vez, tratava da vida em Atenas. E elas se caracterizavam pela crítica aos governantes, a crítica à educação, principalmente a educação dada pelos sofistas. E mesmo tinha ali bem presente um questionamento da guerra. Aristóteles, na sua arte poética, né, para diferenciar a comédia da tragédia, ele vai dizer que enquanto a tragédia trata essencialmente de homens superiores ou dos heróis, a comédia trata de homens inferiores, pessoas comuns da polis. Bom, o Aristóteles diz, né, na poética que vai escrever sobre a comédia, pena que ele não escreveu, eu queria saber, eu queria ter tido acesso, né, ao que ele diria. Bom, um outro elemento interessante é que todo o teatro grego, né, é feito com o uso de máscaras. Temos a da comédia e a da tragédia. Os atores eram todos homens, todos cidadãos atenienses, enfim. O interessante das máscaras é que elas eram um símbolo do deixar a própria identidade para assumir a identidade do outro. E, portanto, símbolo de atuar. Tem uma outra coisa que é muito interessante, né? Elas também tinham um sistema acústico incrível. Imagina aqueles teatros enormes, né? E você imaginar que eles lotavam e que o texto era ouvido a uma grande distância. Tanto que na tradição latina, a tradição latina já se refere a essas máscaras com
como personare, ou seja, para ouvir ao longe. Daí, né, que a gente tem palavras, né, no português, em línguas neolatinas, que vem, né, dessa origem, que remete às máscaras, como persona, né, e personagem. Mas, enfim, agora eu vou para a história, né? Já falei um pouquinho do teatro. Qual é, enfim, a história de Édipo Rei? Bom, ela faz parte de uma trilogia, isso eu já falei, a chamada trilogia tebana, que reúne 3 peças, né? Édipo Rei, Édipo em Colono e Antígona. E por que uma trilogia? Porque Sófocles escreveu 3 histórias que configuram uma sequência na narrativa, ou seja, uma história é a continuação da outra. Na trilogia tebana, a gente tem a história do Édipo, que é essa que eu estou comentando aqui, vou falar um pouquinho mais. Tem o Édipo em Polono, que traz o final da história da final da vida do Édipo, e enfim, tem uma redenção dele como herói, afinal, ele não tinha conhecimento da sua própria história, ele é culpado de um erro, mas de um erro que ele não conhecia. E finalmente temos Antígona, né, que se concentra no destino dos filhos de Édipo, principalmente no heroísmo da sua filha Antígona. Mas aí tem que ler para ver. Bom, e qualquer dia eu vou comentar Antígona, porque eu acho que ela vale um comentário. Ela é uma peça incrível. Eu adoro a dialética que ela estabelece entre direito positivo, direito natural. Mas hoje a gente vai falar sobre Édipo Rei. Então, qual que é a história do Édipo Rei? A história começa quando o Édipo já é rei de Tebas e uma peste terrível assola a cidade. Só que a peste para os gregos era um indício de que alguma coisa estava errada. Após consultar o oráculo de Delfos, Creonte, que era o irmão da Jocasta, diz ao rei que para livrar a cidade do flagelo era preciso encontrar e punir o assassino de Lário. Édipo diz aos tebanos que o criminoso, tão logo fosse encontrado, seria banido e maldito para sempre. E aí ele vai começar um verdadeiro périplo para encontrá-lo. A gente tem, né, dentro dessa tragédia, elementos de uma verdadeira investigação policial. Para tanto, né, quando ele decide inicialmente investigar, e aí é o momento que a peça se abre, um dos grandes personagens da mitologia grega é convocado. Um personagem que aparece na Odisseia, que aparece no mito de Narciso, ele é bem emblemático ali dentro da tradução, que é o vidente Tiresias. Tiresias era cego, mas via tudo com os olhos da alma, porque recebeu de Zeus o dom da mantis, ou da previsão. Só que quando, né, o Édipo recorre a ele para saber quem foi o assassino de Laio, ele se recusa terminantemente a falar. O Édipo fica indignado, né? Como aquele que tudo sabe não quer me dizer a verdade. É então que os dois travam um embate que é muito interessante, vale a pena ser lido logo no início, é o embate que abre a peça, né, com Tiresias recusando-se a dizer, inclusive, para o bem do Édipo. Mas o Édipo insiste e vai ficando cada vez mais dominado pela cólera. Ele vai dizer, como assim, né? A cidade está sofrendo, né, com uma peste e você se recusa a livrá-la deste mal? O Tiresias se mantém impassível e diz, o que tiver de vir, virá. Édipo, então, depois de muito insistir, passa a acusá-lo. Ele vai dizer, bom, se você não quer falar, é porque o assassino é você. E diante disso, Tiresias finalmente se rende e diz, eu não queria dizer, mas já que é assim, tu és o assassino que procuras. E é assim que começa a peça. Ao longo, né, da leitura, a gente vai descobrindo, né, que é nessa peça que a gente vê, sobretudo, a busca do herói pela confirmação ou não dessa verdade. É lógico que inicialmente o Édipo fica chocado, até porque que ele mesmo soubesse, ele nunca tinha sequer conhecido, né, ou visto Laio. E ele acusa então o Tiresias de estar mentindo. Diz que ele, pelo fato
de ver o Édipo no poder, né? Não, pelo fato do Édipo estar no poder, desculpa, ele acha que ele despertou a inveja do Creonte e que o Creonte teria armado junto com Tiresias essa acusação. E aí ele vai dizer para o Tiresias que ele é cego para a arte da profecia, mas não para o ouro. Tiresias responde então: minha cegueira provocou injúrias tuas, pois ouve, os olhos teus são bons, e todavia não vês os males todos que te envolvem, nem com que mulher te deitas. Sabes de quem nasceste? Quando ele faz essa pergunta, ele mexe profundamente com Édipo, porque ele já tinha ouvido durante uma briga que ele não era filho, como ele sempre pensou, né, dos reis de Corinto. E também porque vai deflagrar nele, né, uma questão que é existencial e que é a questão de todo ser humano. Quem sou eu? E aí ele começa um processo de investigação exterior que vai acabar dentro dele mesmo. O que nós presenciamos na peça é que o tempo todo ele se aproximando gradativamente da verdade ao longo dessa investigação. E a gente vê também a dor e a angústia, né, que essa proximidade causa, tanto nele quanto na Jocasta. Édipo questiona, né, logo depois, né, da saída do Tiresias, ele questiona Jocasta sobre como Laio teria morrido e ela conta que ele foi morto por assaltantes em uma encruzilhada. Mas, ao mesmo tempo, né, ela tenta tranquilizar o Édipo, alegando que ele não deve acreditar em tudo que dizem os oráculos. E aí ela vai contar ao Édipo que, de acordo com as previsões que Laio teria ouvido, né, de um oráculo, ele seria morto por um filho dele e da Jocasta. E aí ela diz que eles chegaram a ter um filho único, que foi entregue a um serviçal para ser exposto, ou seja, para ser deixado lá no Monte Citeron. Contrariando o que disse o oráculo, o Laio foi morto por um estranho em uma encruzilhada. Cada vez mais chocado com a verdade que se aproxima, o Édipo também conta a Jocasta a sua história. Ele diz que ele sempre acreditou ser filho dos reis de Corinto, até que em um dia, em uma festa, ele brigou com um homem que bebeu demais e este o acusou de ser filho adotivo. E ele então foi procurar um oráculo em busca da verdade, e o oráculo diz que ele, ele não diz, acerca da paternidade, mas diz a ele que o destino dele, do Édipo, seria matar o pai e deitar-se com sua própria mãe. Temendo que a profecia se realizasse, ele vai fugir de Corinto. Nós percebemos, pela leitura da peça, que Jocasta, ao ouvir essa história, ela já intui as artimanhas do destino e começa a tentar dissuadi-lo de continuar a investigação. E uma das frases que ela diz, e que para mim é uma das mais fortes da peça, é: não deve amedrontar-te, então, o pensamento dessa união com tua mãe. Em sonhos, muitos mortais já subiram ao leito materno. Sabemos, que Freud bebeu dessa fonte. É interessante que, de certa forma, isso é um fato, ao longo da peça, quase todos os personagens, Tiresias, Jocasta, depois o pastor, eles tentam dissuadi-lo de continuar a investigação, mas a gente sente, o tempo todo que ninguém conseguiria impedi-lo na busca pela sua própria identidade. Até porque ele já sabe, que depois de partir de Corinto, ele encontrou no meio do caminho, um velho com quem ele vai brigar, ele passa com seu carro e expulsa da estrada, eles discutem, ele mata o viajante e quase toda a comitiva, só escapa um homem. E depois ele segue o seu rumo em direção às portas de Tebas, onde uma esfinge estava aterrorizando a população. A esfinge lhe propõe um enigma: se ele não decifrasse, ele seria morto, seria devorado. Ele responde e salva a própria vida e a cidade. Por isso, ele acaba se casando com a rainha Jocasta, e se torna regente do trono. Juntos eles vão ter 4 filhos: Eteocles, Polinices, Ismene e Antígona.
E depois, né, de toda uma série de confrontos e de investigação, inclusive com o pastor, ele chega à verdade, né, que ele não pôde ver com os olhos que percebem apenas o mundo sensível. E é muito forte e muito impactante, né, a gente pensar sobre o fato de esse mergulho na alma, né, na nossa existência, na nossa história, não poder ser feito com a razão. É uma busca, né, para o nosso encontro com as sombras, com o inconsciente. Jocasta não vai suportar o duro fardo, acaba com a própria vida, e o Édipo, depois de furar os olhos, né, que agora ele consegue ver, ele não precisa mais desses olhos, e também não quer ver o mundo, né, porque ele é um execrado, ele vai ser exilado, ele parte com a filha que o ajuda, que é a Antígona, e que é uma personagem maravilhosa, intensa, e que também trava diálogos, né, na última parte da trilogia, imperdíveis. Sobre Sófocles, né, eu ainda não falei, a gente sabe pouco, logicamente, ele tinha uma origem aristocrática, nasceu em Colono, que era um subúrbio ali de Atenas, teve uma participação ativa, né, na política ateniense, mas o seu reconhecimento veio mesmo com a atividade artística. Ele escreveu cerca de 123 peças, mas infelizmente apenas 7 tragédias e um drama satírico chegaram a nós. No entanto, a força do Édipo Rei tornou-o simplesmente inesquecível. Ele consegue, com uma maestria ímpar, colocar em cena essa que é a dúvida e a busca essencial e eterna do ser humano. Não é à toa, né, que o Édipo é um referencial de tragédia, citado sobre dessa forma, né, na Poética de Aristóteles. Dela nós temos releituras de grandes autores e pensadores, entre os quais o Sêneca e Voltaire, só para citar alguns, e a gente não pode esquecer, né, de forma nenhuma, que ela servirá de luz para Freud na investigação desse mundo obscuro chamado inconsciente. Portanto, seja pelo impacto que a história provoca, pelos questionamentos que inevitavelmente ela traz, ou pela beleza estética, não passe a vida sem ler Édipo Rei. Eu sempre falo das traduções. Eu queria mencionar que eu gosto muito da tradução do Trajano Vieira. Acho que ele faz para a editora Perspectiva. É uma tradução bastante elaborada, sofisticada. Mas para quem nunca leu teatro grego e quer começar, eu adorei essa edição da Zahar, né, traduzido pelo Mário da Gama Cury, que inclusive tem, né, a trilogia, né? Então eu acho que seria uma ótima, não é nem um livro tão difícil, ele faz um prefácio introdutório também muito legal, e eu acho que quem se aventurar com certeza vai descobrir uma obra de arte incrível. É uma história que todos nós já conhecemos, é um arquétipo muito forte, mas nada substitui este encontro, né, com o livro, com a peça, e também, né, a possibilidade, né, quando acontecer, de ver no teatro, né? Aí é uma possibilidade, quando acontece, sempre tem encenações de Édipo, eu acho que sempre vale a pena ver. Gente, um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Pode ter certeza que eu vou selecionar uma obra de arte ou uma obra literária incrível, tá bom? Um beijo e até breve.